Gente, voltei, a internet tinha caído, vamos ver se agora vai. Com a graça de Deus. Caí, mas agora voltei. Senhor, ajude a gente. Ai, Pai, vamos lá. Vamos lá, Ana. Vamos ver se agora vai. Cadê você? Oi, agora eu acho que vai. Ana, Oi, oi. parece. Oi, agora estabilizou, Senhor? Oh, meu Deus. Agora tá me ouvindo direitinho? Sim, agora estou. Tá Ah, travando um que bom. pouco a internet aqui, mas vamos lá, vai dar tudo Acontece. certo e a gente vai Vamos seguir em lá. frente. É, menina, resolveu chover. Aqui na região, quando chove, fica horrível a internet. Vou chegar mais um pouquinho perto da porta aqui para ver se eu pego Tá, um tudo pouco bem. mais de Acontece, a gente dá Wi-Fi. um jeito. Agora parece que já está estabilizando. Eu até peço o pessoal aí que está ouvindo a gente, né, nos comentários, para poder retornar para a gente como é que está a conexão, porque se for necessário a gente sai e volta de novo. E aí a gente vai fazendo assim, vamos tentar aí fazer o mais bonito possível, né? Porque esse tema é muito legal. É E a mesmo. gente está hoje aqui com essa princesa, essa preciosidade, essa fofura, que vontade de, ai, Ai, meu morder. Deus. Ai, linda, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Projeto Obrigada. Ânima. Eu estou muito feliz de estar nessa tarde com você. É uma honra imensa estar aqui nessa tarde, dando abertura no Projeto Ânima com você. Então, antes a gente começasse um pouco assim, a entrar no assunto, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, colocasse aí, porque tem algumas pessoas que me seguem que não te conhecem, né? E aí a gente já começa a apresentação. Claro, eu sou Ana Carolina Sabado, eu tenho 18 anos. Eu faço faculdade de psicologia na Universidade Católica de Pelotas, na UCPEL. Eu tô no primeiro semestre, agora eu tô acabando o primeiro semestre. Em breve vou pro segundo semestre. E sou amiga da Mari, porque participamos do Clube Alas, né? Um clube de formação para psicoterapeutas. E dali se ajudando e se trocando figurinhas sobre casos, é, e aprendendo uma com a outra, a gente foi se aproximando, foi ficando amigas, e agora eu tô aqui convidada para conversar um pouquinho sobre vocação, né? É a primeira live do projeto, né? Isso. Uhum. É uma alegria muito grande estar com você aqui nessa tarde, porque quando eu pensei assim, bom, eu vou fazer algumas lives aqui para frente aqui na minha página, dentro dessa questão do projeto Ânima, né? E aí eu pensei, a primeira pessoa que eu preciso chamar tem que ser a Ana, porque é Ai, uma meu jovem Deus. assim, tão linda, assim, tão amável, com um coração tão bom. E falo, essa alma aí que os nossos jovens precisam ter cada vez mais, sabe? É uma inspiração para mim, mesmo sendo um pouco mais velha, assim, há alguns anos, né? Um pouquinho mais velha que você, mas foi uma bênção de Deus, uma alegria imensa te encontrar no clube, assim, e o clube Que está lindo. gerando esses vínculos, né? Assim, está sendo uma experiência sensacional o clube, graças ao Tomás, assim, a gente está com esse pontapé inicial de trabalho, e aí eu pensei, bom, vou chamar a Ana para fazer a primeira live aqui comigo do projeto, e aí eu vou falar sobre o quê? Eu falei, eu vou falar sobre vocação. Por quê? Por que falar sobre vocação? Uma jovem com 18 anos se viu saindo do ensino médio e tendo que entrar de cara numa faculdade, escolher o que vai fazer, né? Escolher qual profissão seguir. E eu falei, não, é isso aí que a gente vai fazer, é esse o primeiro ponto que a gente trabalhar, porque essa fase, né, que a Ana passou recentemente de sair do ensino médio e entrar na faculdade, tem essa questão muito forte que a gente está
descobrindo, né, o que nós temos habilidade para fazer e o que vai ser rentável, o que não vai ser. Né? E aí eu falei, bom, vamos conversar sobre vocação, mas não sobre a forma superficial da vocação, porque nós somos do clube, né? No clube a gente trabalha a parte interior, né? A parte filosófica da pessoa. Então a gente vai falar não só sobre essas questões mais superficiais de escolha de profissão, de como foi, queria que você partilhasse um pouco depois, né? Como foi escolher a faculdade para você, mas também a questão do cerne da vocação, né? Então, Ana, para você o que é vocação? Assim, o que você acha quando você escuta vocação? O que chama assim mais a tua atenção? Antes de responder a tua pergunta, eu só quero fazer um adendo. Quando tu falava que foi realmente uma benção de Deus, assim, a gente se tornar amigas e se aproximar, é realmente uma benção, porque o universo da psicologia, ele é muito polêmico, né? Ele é muito polêmico, ele tem 8, tem Sim. 80, ele tem vários lados e várias direções. E amigo, de fato, são aquelas pessoas que amam e que rejeitam as mesmas coisas que nós, que têm a mesma verdade que a gente tem. E tu é uma pessoa que tem a mesma verdade que eu tenho, e por isso somos amigas, sabe? E isso, eu Ah, acho que que isso não lindo. foge. Eu acho que isso não foge do tema vocação, né? Porque pra Sim, gente com discernir a certeza. nossa vocação, a gente tem que olhar qual é a nossa circunstância. Quem são as pessoas que estão na nossa volta? Como que nós vamos servi-las? Porque, como tu perguntou, quando tu escuta vocação, o que que te vem à cabeça? Para mim, me vem voz, né? É uma voz, é um chamado. No caso, vocação vem do latim vocare, né? Que significa chamar. Uhum, Então, é um chamado, sim. mas não pode ser idealizado como um chamado romântico. Sei lá, alguém vai parar na nossa frente, ou para quem é cristão, Jesus vai parar na nossa frente e vai dizer: essa é a tua vocação. Aham, Não, é muito mais difícil do que isso. sim. Eu vejo muito isso. A gente chega a uma certa fase da vida que a gente se encontra, né? As duas partes das fases que a gente está vivendo são muito parecidas, né? A sua fase de saída do ensino médio para de cara para a faculdade e a minha entrada nos 40, né? Os 40 estão batendo na porta, né? Semana que vem é meu aniversário, eu faço 35. E justamente nessa virada de 25 para 35 é que acontecem todas as viradas na vida do ser humano, e aí a gente se pergunta, né? Qual é a minha vocação? Será que isso que eu estou fazendo é realmente a minha vocação? Mas por quê? A gente espera muito que aconteça algo de fora para dentro, esquece de Uhum. olhar para dentro da nossa alma, esquece de olhar para dentro de nós mesmos e encontrar esse chamado dentro da gente mesmo, né? Como você falou, dentro da circunstância que eu vivo. Qual é esse meu chamado dentro dessa circunstância que eu vivo? Isso é super importante, porque eu poderia querer hoje ser astronauta, mas como que eu vou ser astronauta? Eu tenho 3 filhos, eu tenho um esposo, eu tenho uma vida, né? Então, assim, é algo surreal na minha vida hoje. Então, não tem como, né? Então, como vai ser esse chamado? Esse chamado tem que partir de dentro para fora, né, Ana? E assim, ó, tem muitas maneiras bem específicas da gente, bem superficialmente, discernir nossa vocação. Por exemplo, eu nunca soube física e matemática. É uma coisa que pra mim não me entra na cabeça. Então não adianta eu dizer, eu quero ser engenheira, meu sonho é fazer engenharia, fazer. Sim. Exato, porque não dá, porque a minha circunstância é essa. Entende? E a Uhum. nossa vocação, ela tem que arder no nosso coração, tem que ser uma coisa que assim, ó, que que tem uma autoridade no nosso coração, ou seja, que causa um movimento na nossa vida. Então, assim, eu não gosto de Uhum. matemática, por que que eu vou fazer engenharia, sabe? Então, e assim, isso é uma coisa muito superficial, né, Mário? Mas tem pessoas que Sim. estão recém nesse comecinho e no ensino médio é mais ou menos assim que acontece. Eu tenho afinidade com isso, com matemática, com humanas ou em qualquer área que seja, mas um problema Uhum.
é muito presente é que os jovens, assim, e principalmente saindo do ensino médio, o grande pensamento é com o que eu tenho afinidade, mas a gente esquece de pensar quem que eu sou, quem eu sou, Boa. quais são as minhas Uhum. inclinações, quais são as minhas virtudes, quais são os meus dons, as minhas facilidades, né? Então, assim, a vocação, ela é o chamado mais a circunstância, e a circunstância, ela não é só material, né? Ela não é, a gente tem que Isso. pensar a vocação a partir da alma humana. E lá as pessoas sabem o que é a alma humana. A gente que estuda a alma humana tem uma dificuldade tremenda, às vezes, de entendê-la, né? Sim. Então, a dificuldade maior, eu acho que eu tive, que todos os jovens têm no ensino médio, ao discernir a sua vocação a alguma profissão, porque pode não ser para uma profissão. Pode que eu saia do ensino Uhum. médio com a vocação da maternidade, do matrimônio, de ser freira, de ser Sim. padre. Uma dificuldade muito grande que se tem é de se olhar as coisas que estão num âmbito que não é o material, que não é o objetivo. Porque Sim. dói, sabe? A gente olhar pra dentro da gente, principalmente jovem, faz um monte de coisinha, faz um monte de bobagem, que tá se encontrando. Às vezes é difícil. É esse florescer, é esse sair do casulo e se tornar uma borboleta na juventude, dói. É dolorido, né? É Aí é muito verdade. mais fácil pro jovem botar o capuz, né? Andar olhando pra baixo, fingindo que não tá vendo nada, botar o fonezinho de ouvido, se trancar no quarto, não conversar com ninguém, porque dói. É. Só que a Uhum. gente só se transforma a partir dessa dor e só percebe a nossa vocação a partir dessa dor, né? É muito legal isso que você está falando, porque não necessariamente a escolha da vocação da gente vai causar algo gostosinho para a vida, né? Ah, não, se eu não estou vivendo assim, num um bem-estar necessariamente, né? Ah, não tem alguma coisa me incomodando, então não, essa não é minha vocação, né? Uhum. É assim, em relação à maternidade, por exemplo, você ainda não tem filhos, se Deus quiser terá, né? Sim, Mais para frente, daqui a uns anos, isso aí. né? Mas a maternidade tem suas particularidades que a gente não tem alegrias todos os dias, né? Uhum. As alegrias são pontuais, né? Eu tenho a Helena, que é a minha piquititita de 2 anos, né? Que eu falo que é a minha pipoquinha. Linda. Ela é ligada no Não para 220. quieta. Nem nos É, stories que a gente vê, não, ela tá sempre agitada. até hoje ela acorda de madrugada. E Nossa. aí? Sabe? Então, por isso eu vou olhar e falar, não, porque ai, minha vocação não deve ser mãe, porque olha, eu não estou feliz com isso, né? Eu vi há um tempo atrás, surgiu até aqui um bafafá na internet de um grupo de mães que amam seus filhos, mas não amam a maternidade. Para mim é uma coisa que não se encaixa, tem algo errado aí nesse pensamento, alguma coisa mais profunda que não É, está funcionando aí, tu tinha dado né? uma travada, mas agora voltou. Então eu falei com relação ao grupo novo de mães que surgiram que amam seus filhos, mas não amam a maternidade, tem alguma coisa no cerne aí. Essas pessoas precisam de terapia, precisam se encontrar, né? Uhum. Tem algo egocêntrico aí nisso, né? Porque vê a maternidade como algo que é essa vocação, esse chamado, não porque eu não sou chamada a ser mãe, mas eu amo o meu filho. Mas peraí, o que que você entende por esse chamado, né? O que que você entende por vocação? O que você entende pelo serviço? Né? Se você é chamado, olha só, o chamado ele gera um movimento, né? Ninguém é Uhum. chamado, mesmo que você for chamado para sentar do lado de alguém para ver um filme, você precisa sair da sua casa e ir até a casa da pessoa, né? Então você tem que fazer Uhum. esse movimento, né? Desse movimento do chamado. E aí você pode tropeçar na rua, você pode cair, você pode se machucar, né? Você pode ser assaltado. Tem uma infinidade de coisas que podem acontecer no meio do caminho desse chamado, né? E o que as pessoas estão esperando desse chamado é uma coisa que me preocupa muito, que Quando tu acende falou aquela das luz pra mães, gente, né? quando tu falou das mães que amam a maternidade, mas não amam os filhos, eu fiquei pensando assim, a nossa Não, é o vocação contrário, né?
É o contrário, elas Que amam os amam os filhos, mas não amam a filhos, mas não. maternidade. É, Eu aham. fiquei pensando, eu fiquei pensando assim, a maternidade como vocação é a forma que o amor toma, entendeu? Para ser entregue. Então, tu não, como é que eu vou explicar assim, ó? A alma humana, ela tem uma inclinação, todo ser humano tem alma, e a alma humana tem uma inclinação fortíssima para o amor. Então, a nossa vocação Uhum. é justamente eu consigo amar as pessoas através disso que eu estou fazendo? Não Boa. importa, não importa qual é a vocação que te pertence, assim, digamos, porque a vocação para mim ela é intrínseca, sabe? Por mais Uhum. que por mais que eu não soubesse, vamos supor assim, que eu tinha vocação à psicologia, a minha vida inteira eu passei sendo aquela pessoa que acolhia, que escutava, que estava sempre pronta quando acontecia alguma coisa com alguém, eu estava lá, sabe? Não importa se eu não conheço. Enfim, a gente exerce a nossa vocação até mesmo antes de descobrir qual é, entendeu? Então, assim, as nossas inclinações, os nossos dons, eles já estão aqui sendo exercidos. Só que quando a gente descobre a nossa vocação, dá um insight, assim, tipo, bah, esse é o sentido, Uhum. entende? E o ser humano, ele tem sede de sentido, é antropológico, sabe? O ser humano, ele tem sede, ele tem vontade de sentido, assim como tem sede de ser amado. E a felicidade perfeita só é possível quando o ser humano ama e é amado pela coisa amada, né? É muito lindo isso que você falou, assim. A gente tem realmente essa sede, né, da busca. Acho que por isso que tanta gente fica com tantos conflitos quando pensam em relação à vocação, né? Às vezes a pessoa, infelizmente, não teve grande oportunidade de trabalho, por exemplo, olhando para o âmbito do trabalho, né? Um trabalho ocupa 70% do nosso dia, né? E aí, será que esse trabalho realmente está me fazendo feliz? Mas como que é essa felicidade? Aonde eu estou colocando a felicidade? Né? Será que eu quero ser realizado no trabalho? Muitas pessoas procuram isso, sabia? A realização da vida no trabalho. Então se encontram num trabalho que não é necessariamente uma correspondência das suas expectativas sobre a vida, aí desanda tudo, entra em crise, fica doente, né? E fica com depressão. Então, a ciência da sua vocação, ela precisa estar com você. Igual você falou. Não, eu, Ana, quando era mais nova, eu sempre fui as pessoas, fui aquela pessoa que estava acompanhando. Então, por mais que você não seja psicóloga daqui a uns anos, né? Por mais que a sua vida mude e você, por exemplo, não, me casei, eu tenho meus filhos, mas eu não quero mais exercer a minha profissão, eu quero cuidar dos meus filhos integralmente, não quero colocar, terceirizar a educação dos meus filhos, por exemplo, né? Vamos supor, fazer uma ideia aqui, né? Não que isso vá acontecer, mas você não Pode vai acontecer deixar, também, quem sabe, né? A é, gente não tem controle. não tem controle, mas aí você vai deixar de estar realizada porque minha vocação era ser psicóloga, minha vocação era ser isso, minha vocação era ser aquilo, e eu não estou exercendo aquilo que eu projetei, né? Acontece muito isso com a vocação, a gente projeta, né? Não, eu quero ser tal coisa, né? Eu quero ser tal coisa. E aí eu não consigo, e aí eu fico frustrada, não vivo bem na minha casa, não vivo bem no meu trabalho. Justamente por quê? Por causa dessa frustração, né? Que a pessoa projetou algo sobre si. Mas aí, se der errado mais para frente, ou se você decidir não ser mais psicóloga, você não vai estar exercendo sua vocação, Aham. E tem porque toda tem a, uma questão a assim, ó. circunstância. Uhum. Era o que eu ia falar da circunstância, né? Por exemplo, assim, ó, o chamado é um chamado para quê?
A vocação é um chamado para duas coisas: para ser e para fazer, tá? E quando a gente descobre a nossa vocação, a gente não pode falar assim, ó, descobri minha vocação e bota ela de cantinho e segue a vida. Não, se tu descobriu a tua vocação, o ser e o fazer, eles têm que ser qualificados, independente daquilo que tu descobriu como vocação. Por exemplo, assim, Boa. um homem descobriu que ele tem vocação a ser pai. Ele tem que ser o pai, entendeu? Ele já tem a parte do ser, que é o ser pai, de gerar a vida, ok. E tem a parte do fazer também. E o fazer, ele tem que ser qualificado, né? Porque, por que tem que ser qualificado? Porque se a gente descobriu a nossa vocação, é porque a gente tem inclinação, tem dom, tem, né, tem afinidade. Então vamos colocar isso a serviço? Vamos amar as pessoas através da nossa vocação? Porque senão, de que adiantaria a gente ter alguém que sonhou com a nossa vocação, com o nosso papel no mundo, sendo que a gente não exerce esse papel direito? Porque, assim, mãe, tem muita mãe por aí. Tem muita mãe, né? Mas quem Sim. é mãe vocacionada, qualificada? E assim, ó, ser dona de casa, ser mãe é uma ciência muito complexa. Tão complexa quanto qualquer universidade, qualquer profissão, qualquer diploma, né? Uhum. E tem que ser Sim, valorizado também. sim. Ana, o Tiago está perguntando aqui, só existe uma vocação? Uma pessoa pode ter mais de uma vocação? Eu acho que essa pergunta está diretamente ligada com o que você estava falando, né? A questão da vocação ser um chamado e ser um chamado, né, desse interior, né? Você pode ser chamado a fazer várias coisas, Uhum, né? eu Não também. necessariamente você precisa ser chamado a fazer uma coisa só. E dentro da própria vocação tem o chamado, ele é uma missão, né? E as missões, Uhum. elas podem ser diversas. Por exemplo, tem um padre amigo nosso, tu sabe quem é, o Padre Wesley? Ele foi Uhum. vocacionado Querido. a ser padre. Mas ele me contou que já trabalhou também em projetos de direção espiritual, acho que para jovens. Então, assim, as missões dele, dentro daquele chamado, foram sendo designadas devagarzinho, sabe? Foram Foram sendo. desmembrando também, né? Uhum, exatamente. Então tem muito isso. E o chamado ele está diretamente ligado à circunstância que você vive, né? E a Uhum, circunstância está envolvida as pessoas que estão à sua volta, a sua circunstância financeira, do seu trabalho, da sua família, né? Se você tem filhos ou não. Então é bem legal essa questão, né? Que você colocou do ser e fazer, né? Essas duas raízes da vocação. Porque, como você deu o exemplo, da pessoa que foi chamada a ser pai, ele se entende como pai. Mas aí, infelizmente, se descobre infértil. Ele precisa frutificar, ele precisa ser pai espiritual, ele precisa ser pai de uhum. formas diferentes, né? Precisa encontrar esse sentido da vocação dele de formas diferentes. E aí entra a circunstância. Mas aí você já teve a consciência do que é a sua vocação. Isso acho que é o mais importante de tudo. Acho que a gente se encontra e a gente se vê pleno quando a gente sabe aquilo que a gente foi chamado a ser. Mas como a gente vai descobrir, Ana, o que nós fomos chamados a ser? Eu acho que quando tu sente, não sente no sentido sensível, assim, tipo, me senti feliz, me senti triste. Mas Uhum, é que é difícil de explicar, sabe? Quando tu olha pra ti, pro que tu tá fazendo, pra forma como tu está amando as pessoas e pra forma como o ambiente onde tu está inserida está funcionando, ou seja, está em harmonia, tu olha e uhum. tu diz, isso aqui tem sentido, né? Isso Boa. aqui tem sentido. E quando tu não está ansioso com aquilo que tu tá fazendo. Por quê? Quando a gente nega a verdade, quando a gente nega a vocação que a gente sabe que é a nossa, Uhum, a alma, ela cai em desamor.
Porque a alma, tudo que ela faz, ela se movimenta para o bem e para a verdade, sempre. Isso é o amor. Quando a gente nega a verdade, nega a realidade, a alma cai em desamor, né? Então, Boa. a alma, ela pede a admissão da nossa finalidade e da nossa circunstância, né? Uhum. Senão a gente fica, neurótico, ansioso, porque a gente tá mentindo para nós mesmos. Por exemplo, Sim. tem um caso de uma amiga nossa, não vou citar nomes, né? Mas, enfim, uma amiga nossa, talvez tu até saiba de quem eu tô falando. Ela disse que ela estudou anos e anos e anos para medicina, né? Que ela estudava para medicina, nunca passava em medicina. Ela fazia aquilo, na verdade, não era nem porque ela queria exatamente medicina, mas é porque ela achava que era o certo. E depois ela descobriu que ela tinha vocação à maternidade e ao matrimônio, e que aí ela abriu uma empresa para ela, para conciliar a renda com a maternidade e o matrimônio. E aí ela se Uhum. sentiu feliz, realizada, plena, né? Porque antes ela estava mentindo, ela estava fazendo algo bom, que é estudar e trabalhar, mas não era aquele bem que a alma dela queria. E aí, tendo a empresa, por exemplo, tendo a gerência da empresa dela, ela pode fazer as duas coisas. Ela Uhum. pode, Exato. né, ter a maternidade dela completa e ela pode ter também a questão financeira, né, que hoje em dia é muito importante, né, que o casal ele tenha esse acordo, não, nós precisamos construir algo juntos, bom, nós dois vamos trabalhar e vamos lutar para construir, beleza. Às vezes a mãe também, a esposa, ela não sente essa vontade de estar saindo de casa para trabalhar, por exemplo, e aí, se a expectativa do marido é que ela seja uma coisa que ela não é, ela vai ficar doente também, né? Aí Uhum. entra também a parte de, vamos chamar de negociação, entre aspas, Uhum. do namoro, né? Em algo especial, né? Porque poderia ter, nessa nossa amiga especial, tido uma cobrança, porque os médicos, eles têm uma renda, né, boa, né? Então, a cobrança de não, você vai ter que fazer medicina assim, você vai fazer medicina assim, porque é o melhor a fazer, né? Mas e se não for a realização dela, se não for realmente o chamado dela? Ela vai E viver triste. aí, e aí, pra gente perceber o quanto a gente projeta e esquece do hoje. Ela estava Uhum. projetando lá na frente, eu vou fazer medicina, lá na frente, eu vou passar na faculdade, lá na frente, eu vou trabalhar. Só que ela não estava olhando para a circunstância dela e vendo que ela tinha total possibilidade de abrir uma empresa hoje. Então, quanto Hoje. mais a gente Uhum. hoje, então assim, a gente projeta, a gente fica olhando para frente, para frente, para frente e esquece que é bem clichê, mas que talvez não tenha para frente, né? Eu sempre falo assim, as pessoas, ai, que horror, mas sei lá, daqui 2 minutos eu posso bater a cabeça e morrer, não tem mais, entendeu? E eu exerci minha vocação, eu amei direito as pessoas hoje, porque eu tenho como, eu tenho mais pra me chamar. Não importa o lugar que a gente esteja, né? Porque a gente, o ser humano, ele não é o que a circunstância faz dele, mas o que o ser humano faz frente à circunstância que lhe é dada. Então, como eu estou respondendo a essa circunstância que eu tenho hoje? É a partir da minha vocação? Quem que eu estou tentando agradar? É a minha alma? É descobrir o sentido da minha vida ou são as pessoas, né? Uhum. E não é um olhar egoísta, né? Sobre, não, eu preciso fazer aquilo que me completa e egocentrista, né? Só olhar para si, né? Não é isso, não é esse o caminho, né? O caminho não é esse, mas é olhar realmente. Eu falo muito aqui na página sobre a história da sua vida, né? Qual é a história da sua vida que você quer contar? Qual a história que você vai contar? O que vai ficar? É a sua história ou os bens materiais que você construiu aqui? Né? Então, é importante a gente estar bem consonante com essa questão do que a gente quer contar. Né? Não é um olhar egoísta. Né? Mas se eu quero contar uma vida de serviço, de amor, né? de compaixão, de caridade, se eu quero contar uma vida assim, então eu preciso buscar sim. E se eu quero contar uma Uhum. vida, né, relacionada aos bens materiais, eu vou procurar. Também é justo, é digno também, mas
o que que vai ficar? O bem material, ele vai acabar. Mas e aí, quando você se for, o que que você vai ter contado da história da sua vida? Que você era uma pessoa que trabalhava e que era avarenta e só pensava no dinheiro. E aí, sua vocação foi o dinheiro, né? Foi Isso é esse bem. importante. Isso é tão importante que, às vezes, em atendimento, as pessoas pensam assim, de que ponto da história o meu paciente está contando a história da vida dele? Entendeu? Uhum, Normalmente, se tem um trauma, vai contar a partir do trauma. Normalmente, se isso. tem algo que é muito importante na vida, que seja o dinheiro, vamos supor, vai contar a partir do dinheiro. Aí tu pensa, opa, mas por que que o dinheiro é tão importante? Não tem várias outras coisas que talvez seriam tão importantes quanto isso para tu começar contando a tua história a partir daí, né? Na terapia filosófico clínica, uma das ferramentas é que o paciente conte a história dele. E a partir da sua história, para que ele se enxergue de uma visão panorâmica, ele entenda quais são os pontos da vida dele que estão sendo hipervalorizados, de repente desvalorizados, ou se estão em equilíbrio, né? É muito interessante. A abordagem da filosofia clínica é algo que me deixa muito intrigada, assim. Muito, muito, muito bacana. O padre Wesley entrou aqui, não sei se ele está ainda. Eu vi ele que, padre Wesley, sua bênção se o senhor estiver assistindo a gente, né? É uma honra estar aqui com o senhor nessa tarde. Então, a gente tem essa certeza, né, de que essa vocação, né, fazendo um resumo geral, é algo que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, né? Tem esses dois pontos que você colocou de ser e fazer, né? Tem, então, assim, você precisa ser e você precisa agir dentro da vocação, né? E é algo. Aí, ele mandou pra gente aí uma mensagem. Opa, minhas queridas, estou curtindo muito esse papo. Sua bênção, padre. É um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, viu? Vou programar uma live aqui com o senhor para a gente falar sobre a fé. Vamos, né? Falar sobre a alma dentro da fé. Ai, é Eu uma tô honra. vendo. Né? Tamo junto aí, vamos fazer uma live A4 na próxima, Vamos. né? Então, é importante a gente trazer essa reflexão também da circunstância, como você colocou, né? Olhar para a sua circunstância, né? A que você foi chamado, dentro da circunstância que você está, né? Para que você possa realmente estar em consonância com a verdade que é a sua vida, né? A verdade Mari, que é chamada a sua alma. eu lembrei de uma coisa para falar, muito rapidinho, tá? É só porque eu tava pensando que a gente tem que entender também que a alma humana, a alma que quer discernir sua vocação, ela não é feita de uma só realidade, né? O ser humano, ele tem uma realidade orgânica, uma realidade psicológica, uma realidade física, uma realidade mental. Então, assim, são diversas Boa. realidades. E a nossa vocação é para onde a maioria delas aponta, né? Uhum, Só porque eu não queria exatamente. deixar de falar essa parte e me lembrei. Não, ótimo, ótimo você lembrar, né? A gente não pode olhar para o ser humano amputado, né? Não tem como, né? Uma das coisas que me fazem hoje escolher ser terapeuta é que eu desejo olhar o ser humano por completo, né? Eu desejo olhar a parte espiritual, desejo olhar a parte, né, da alma, do corpo. Então, a função como terapeuta vai me permitir englobar tudo isso, né? Foi algo que para mim é um desafio, né? Depois de 35 anos, realmente olhar, porque se, assim, contando um pouco da minha história, que você também contou um pouquinho da sua no início, né? Eu tive várias funções e passei por vários trabalhos, mas algo que para mim sempre foi muito importante foi a minha família, né? E a minha casa, os meus filhos, o meu marido, é algo para mim que sempre foi essencial. Então, eu passei por várias fases nesse chamado dentro do trabalho
e passei por diversas funções diferentes na minha vida, acumulei várias profissões, mas na minha virada dos 30 anos e 30 e poucos anos eu comecei a olhar o ser humano de uma forma diferente, né? Eu sempre fui muito apaixonada por psicologia, porém eu nunca tinha cogitado a possibilidade de trabalhar com isso, não sei por quê, né? Não sei por quê. Então, o que eu cheguei à conclusão, né? Dentro da pandemia, eu vi o quanto foi importante todo o apoio que eu dei, principalmente para as pessoas de dentro da minha casa. Aham. Então, eu experimentei ser psicoterapeuta dentro da minha casa primeiro, dando todo o apoio para o meu Perfeito. marido, né, que saía todos os dias para trabalhar dentro daquela confusão, né, que era o início da pandemia, para os meus filhos que ficaram presos aqui no apartamento Piquititito, né? Para minha bebê, que tinha uma rotina de descer, de fazer as coisas, de viver, de conhecer pessoas, e não para mim, como mãe, de manter a sanidade, né? Então, eu experimentei ser psicoterapeuta, em primeiro lugar, dentro da minha casa. E isso, para mim, foi a chave. Foi a chave que precisava ser virada. Porque eu olhei e falei para mim, falei, é isso. É aqui Uhum. que eu posso amar, é aqui que eu posso servir, é aqui que eu posso ser completa, é aqui que realmente é o meu lugar, sabe? Então, é engraçado porque durante a pandemia a gente teve tantas dores e tantos sofrimentos, né? E para mim a pandemia chegou como a virada de chave e a retomada da minha vida, assim, e foi sensacional, assim. Tem muita coisa envolvida, óbvio, né? Tem muita gente que está sofrendo muito, mas para mim a pandemia chegou de forma diferente. E o clube veio com uma graça de Deus que Tudo. abundou, né? E falou assim: não, eu sei que você está procurando várias coisas misturadas, mas vem cá, é isso aqui que você precisa para iniciar a caminhada, é aqui que você precisa ir. E aí, quando eu entrei pro clube, tudo fez sentido. Eu falei, não, é isso realmente que eu quero, e é isso realmente que eu fui chamada a ser, assim. E é uma alegria, né? Conhecer tantas pessoas tão especiais, né, dentro do clube. É uma alegria ter te conhecido, é uma alegria estar tão próximo. E graças a Deus a gente tem o Padre Wesley e tem o Padre Paulo, acho que tem mais um padre, mas agora eu não me lembro o nome dele. Se você lembrar, depois você fala. Tá. Né? Agora a gente está com 3 padres dentro do clube fazendo acompanhamento da gente. E é sensacional, né? É esse encontro de almas, né? Esse local onde a gente encontrou, né? Esse local onde a gente pode realmente achar a nossa vocação ali e apoiar um o outro, né? Fazendo uma pequena propaganda do clube aqui, né? Bobagem, mas é essa essência realmente, né? Não ficar nas coisas periféricas da vocação, né? Uhum. É aonde é que o seu coração te coloca, né? Aonde é? Aonde? Em que lugar? Né? Olha só, a gente usa palavras de Uhum. movimento. A gente não vai encontrar a nossa vocação ficando parada, sentado no sofá, vendo TV, esperando que os outros venham. A gente vai encontrar a vocação no serviço, né? Vai encontrar a vocação no saindo de si e doando a sua vida para os outros. É assim que a gente vai encontrar o cerne da nossa vocação, Perfeito. né, Ana? Uhum. Perfeito. Nós já estamos nos encaminhando aqui para 1 hora facinho, facinho de live. Daqui a pouquinho Nem vai cair. parece. Nossa, nem É, parece. Não daqui a parece pouquinho mesmo, vai. assim, a gente tá conversando, tá muito leve, tá muito. Não, pra mim não parece que faz 1 hora. Vamos fazer mais isso. Vamos trazer outros temas aqui que eu gosto muito de conversar com você. E esse trabalho que a gente está fazendo com o clube, né, de psicoterapia é um trabalho muito lindo. Está sendo assim
é algo tão bonito na vida de tantas pessoas, né? Tantas pessoas estão se encontrando através desse trabalho e também estão sendo ajudadas através desse trabalho do clube, que a gente precisa fazer mais, chamar mais pessoas, né? As próximas lives eu acredito que deva ser com pessoas aqui, principalmente do clube, para a gente poder criar essa rede, esse network, né? Essa ajuda mútua, né? Que é muito importante, né? Dentro desse É muito. processo vocacional, ter esse apoio, né? É muito importante. Aí, se você que está nos assistindo agora tiver a. Peraí, deixa eu chegar um pouquinho para trás. Tiver curiosidade de encontrar o pessoal do clube, é só procurar o Tomás, né? Pode passar. Ah, que bonito. É só procurar o Tomás, né? É só procurar a gente, que a gente vai estar encaminhando vocês para psicoterapia, aqueles que precisarem, aqueles que quiserem, né? E quem E precisar de alguma coisa, né? Qualquer coisa também isso, pode estou à disposição. É isso. exatamente. Uma coisa muito importante dentro desse processo vocacional é entender também que é mais difícil quando você está sozinho na caminhada, né? Então, quando você encontra as pessoas certas para poder te ajudar a encontrar esse caminho, aí sim você consegue ter mais facilidade, né? De achar esse local onde a sua alma vibra, né? Esse local onde a sua alma Porque se alguém sente. já chegou lá antes de ti, pede ajuda para saber por qual caminho vai ser mais fácil, né? E Não, quando tu não fala que o precisa clube ficar é um batendo encontro cabeça. de... Quando tu fala que o clube é um encontro de almas, é mesmo. E são almas furiosas que estão cheias de vontade, com sede de ajudar e contra tudo que diz que isso não pode. A gente está lá furioso e É jamais, eu isso acho que aí. jamais nenhum de nós existiria. Eu sinto isso, eu sinto que nenhum de nós existiria, sabe? É sensacional. É muita alegria assim no coração, assim, fazer parte desse movimento está acontecendo, sabe? É uma alegria assim enorme para o meu coração, né? Realmente é aí que a gente encontra, né? A nossa vocação é assim. É mesmo. Não tem mais o que dizer. A gente poderia ficar aqui Olha, filosofando e trazendo várias abordagens e várias coisas e tudo mais, mas o que que nós estamos trazendo aqui nesse finalzinho de live? Trazendo a parte prática da coisa, né? O que que é esse encontro? Como foi esse encontro para gente? Como foi esse momento, né? E aí você traz esse exemplo que a gente está colocando aqui e traz para sua vida, né? E sempre é tempo de encontrar. Sempre é tempo de encontrar-se consigo mesmo para servir, para amar, para ser cada vez mais humano, para ser cada vez mais pessoa. A gente precisa, de uma vez por todas, deixar, né, essa questão animalesca, saiu, que está forte, né, no nosso tempo. A gente precisa desse novo, né, desse novo velho, né, mas esse novo do achar-se pessoa, né? E como que a gente uhum. vai se achar pessoa, né? Isso é tão E, importante. e só mais uma coisinha aqui, não existe psicologia sem que a pessoa que cuida da outra seja pessoa, né? A gente precisa ser pessoa para tocar pessoa, né? Eu sou muito Exatamente. contra essa psicologia muito enfeitada, é aquela psicologia bem dos livros, assim, que fala difícil, que traz, abordagem, isso, aquilo. Muitas pessoas nem entendem, sabe? Essas coisas mais técnicas, e então elas não importam muito no sentido de ajudar alguém em sofrimento. Tu não precisa ficar contando, tipo, dando aula para pessoa sobre isso, né? Tu tem que ser pessoa, porque Uhum. sabe aquele ditado, nada melhor do que uma mulher para entender outra mulher? Nada melhor do que uma pessoa para entender outra pessoa, né? Então Exatamente. tem que Aham. ser acessível. Exatamente.
exatamente. E é isso, gente. Vamos cada vez mais ser pessoas. E aí a gente encontra a nossa vocação. Que coisa linda! Ana, é um prazer imenso estar com você nessa tarde. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelos temas e toda a elaboração que você trouxe para a gente. Vamos divulgar essa live, eu vou deixar salva lá no meu perfil. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui, eu vou conseguir salvar, porque foi realmente sensacional. E vamos divulgar para as pessoas, né, que esse tema vocação ainda é muito místico, ainda é muito mistificado, né? As pessoas ainda criam muitas fantasias sobre isso, então a gente precisa cada vez mais divulgar realmente essa parte prática do ser vocação, dessa parte prática de realmente ser pessoa, né? Peraí, a gente precisa se encontrar. A gente precisa se encontrar. Então, vamos espalhar essa live aí para esse mundão aí desse Instagram. Seja feita a vontade do nosso Senhor e que o Senhor possa nos abençoar nessa tarde, nos trazer cada vez mais ânimo, mais inteligência, sabedoria do alto, para a gente exercer bem a nossa vocação como psicoterapeuta, né? E servir e amar em primeiro lugar, né? Muito obrigada, Ana. Prazer Obrigada, eu que imenso. agradeço. A alegria foi toda minha, eu fiquei muito feliz com o convite. E aí, bem na hora, o meu note travou e eu falei: não tem problema, eu vou escrever à mão aqui as coisas, vou pensar, não tem problema. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada. E conta sempre comigo, tá bem? Pode contar, o padre falou aqui que gostou muito, Tiago também, já deu uma ideia aqui do julgamento de outras pessoas. Vamos anotar aqui, quem sabe, Ana, isso pode ser o nosso Uhum. próximo, a nossa próxima live aí juntas, o julgamento do próximo. O que você acha? Gostei. É um bom Gostei, tema, né? eu Uhum. gostei. Vamos conversar depois sobre isso, tá bom? Tá bem. Um beijo, fique com Deus, é um prazer Beijo. imenso, viu? Tchau, Muito gente. obrigada. Agora eu preciso encerrar. Então vocês fiquem com Deus e enviem essa live para quem vocês acharem que precisa. Um beijo grande.